Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem, que a família de vocês esteja bem e que em breve passemos por tudo isso e possamos ter nossas aulas presenciais novamente, né? Retomando aqui onde nós tínhamos parado nas aulas da semana passada, nós paramos no artigo 1836, né? Que estava falando o seguinte: na falta dos descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, ou seja, aqueles que estão para cima, né? Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E daí, o parágrafo primeiro, a gente trabalhou também, né? Iniciamos alguns exemplos ali, que falava o seguinte: na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, ou seja, os ascendentes que estão mais próximos, por exemplo, os pais, excluem os avós. Mesmo que tenha o pai materno vivo e somente a avó paterna viva, ainda assim, ou seja, essa diferença de linhas entre o materno e o paterno, ainda assim, só de ter o mais próximo, aqui no caso o pai, ele já vai excluir o avô, mesmo sendo o avô da outra linha, certo? E daí, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam metade, da linha materna herdam metade, né? Ou seja, tem lá o mesmo grau, ou seja, pai e mãe estão no mesmo grau, ou os avós estão no mesmo grau. Mas tem diversidade de linhas, um é paterno, outro é materno. Nesse caso, metade vai pro paterno, metade vai pro materno. E daí nós passamos alguns exemplos, né? Que foi o exemplo de deixar o pai e a mãe vivos, que vocês já receberam no e-mail de vocês. Metade vai para o pai, metade vai para a mãe. O outro exemplo que eu passei foi o seguinte: deixou a mãe viva e o pai pré-morto, né, que a gente chama. Nesse caso, o pai pré-morto tinha o avô vivo, mas como a mãe já estava viva e a gente não tem o direito de representação aqui na linha ascendente, né, não vai ter herança para o avô paterno no exemplo que vocês receberam aí, né? E daí, continuando, o último exemplo que eu passei na aula passada foi o falecimento do decujus e ele deixou 3 avós, sendo um avô paterno, uma avó materna e um avô materno. Nesse caso, quando você chega ali no ponto do pai e da mãe, você divide meio a meio e a partir dali você subdivide aos descendentes, aos avós. Por isso que o avô paterno ele ficou com 200 mil, a avó materna com 100 mil e o avô materno com 100 mil, correto? E daí passamos ao próximo exemplo, que vai estar no material anexo para vocês. No próximo exemplo, eu trouxe para vocês uma hipótese de, além dos ascendentes, a pessoa, né, o decujus, deixou também o viúvo, né, deixou o cônjuge sobrevivente, o cônjuge superstite. Então, olha aí o exemplo que eu coloquei para vocês. Ambos os pais do decujus e o cônjuge vivo. Até coloquei aqui que nessa hipótese, o pai do decujus vai ficar com 1/3, a mãe do decujus vai ficar com 1/3 e 1/3 é do viúvo. Por quê? Porque o viúvo, ele concorre com os ascendentes, de acordo com o artigo 1829, inciso 2, se eu não me engano. Vamos confirmar aqui. Artigo 1829, inciso 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, o pai fica com 1/3, a mãe fica com 1/3 e o cônjuge, né, o cônjuge sobrevivente fica com 1/3. Lembrando que esse 1/3, ele é fora a meação do viúvo, que é o exemplo que a gente pôs aqui. Por quê? Porque se a pessoa faleceu e ela era casada no regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente já tem o quê? Direito à meação, correto? Correto.
Então, fora a ameação, com relação à outra metade que o de cujus deixou, né, que são os bens dele mesmo, ainda nessa hipótese, o de cujus que deixou essa metade dele, né, porque a outra metade já é do cônjuge superstite, essa metade dele, dessa metade, 1/3 vai para o pai, 1/3 vai para a mãe e 1/3 vai para o cônjuge sobrevivente. Por quê? Porque ele vai concorrer, além da ameação, ele ainda vai concorrer. Porque a gente está falando aqui de ascendentes, que é diferente dos descendentes. Os descendentes, que nem a gente falou, tem a questão do regime de casamento, né? E aqui no ascendente, ele sempre concorre. Então, mesmo que ele já tenha direito à ameação, ainda assim ele vai concorrer com relação à parte do de cujus, tá? Olha aqui, até tem um quadradinho explicativo, ó. Herança composta de bens particulares do falecido e da metade dos adquiridos onerosamente por ele durante o casamento. Então, isso daqui que o de cujus vai deixar é referente ao quê? Aos bens particulares dele, né, desse falecido, e metade dos bens adquiridos onerosamente por ele durante o casamento, que é o quê? A ameação dele, né? A ameação do de cujus, a metade do que ele tem direito, porque a outra metade já está com o cônjuge. Então, esses bens que vão ser divididos, né, entre os pais e o viúvo são bens referente à ameação do de cujus e bens particulares que ele deixou. Por quê? Porque se eles eram casados no regime de comunhão universal de bens ou parcial de bens e os bens adquiridos na constância do casamento serão objeto de meação. Então, você já tira metade do viúvo, já tira metade do cônjuge sobrevivente, superstite, né? E a outra metade que a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir entre o cônjuge e os pais, né? E os ascendentes, no caso, o pai e a mãe aqui do exemplo. Então, tirando a meação do viúvo, sobrou metade. Esta metade nós vamos dividir em 3 partes. 1/3 para o viúvo, 1/3 para a mãe e 1/3 para o pai do de cujus. Correto? Espero que sim, tá? E daí o outro exemplo, que é o B, que é o próximo. Se o falecido só deixou o pai, ou a mãe, ou o avô, tá? Deixou um dos 3. Se ele deixou um dos 3 e o cônjuge sobrevivente, nessa hipótese, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, primeiro, que tirar a meação do viúvo, o que é a metade dele, ou seja, casado no regime de comunhão universal, o que é a metade dele? Tudo que eles construíram ali, que eles compraram, antes ou depois do casamento, não importa, porque é comunhão universal, metade é dele. A outra metade, nós vamos dividir entre ele, o pai, ou ele, ou ela, né, o viúvo, a viúva, e o pai, o viúvo, a viúva e a mãe, ou o viúvo e a viúva e o avô, tá? Então, metade, metade. Se só deixou um pai vivo, metade pro pai, metade pro viúvo. Deixou só a mãe viva, metade pra mãe, metade pro viúvo. Deixou só um avô vivo, metade pro viúvo, metade pro avô do falecido. Correto? E daí, coloquei mais um exemplo aí na sequência. Se o viúvo não for meeiro, por força do regime de bens, herdará nos bens particulares do falecido, por ele adquiridos antes ou depois do casamento, na seguinte proporção. Ou seja, se o viúvo não for casado no regime de comunhão universal ou não for casado no regime de comunhão parcial de bens, né, que você já tira a meação pelo que foi construído no decorrer do casamento, nessa hipótese, o viúvo ou a viúva vai concorrer com o pai e com a mãe de igual para igual, como ele já concorre nas hipóteses anteriores, só que não vai ter a meação. Por quê? Porque ele está casado no regime, por exemplo, de separação obrigatória de bens, tá? E por ele estar casado no regime de separação obrigatória de bens, ele só tem direito à herança. Ele não é meeiro, ele somente vai ser herdeiro. Então, ó,
Por que é importante a gente lembrar, que vou ressaltar mais uma vez? Quando a gente fala do descendente, a gente sempre fica perguntando o regime de bens que a pessoa é casada, correto? Por quê? Porque o inciso 1 do artigo 1829 traz o descendente em concorrência com o cônjuge em algumas hipóteses, que são hipóteses de regime de casamento que geram concorrência. Enquanto com o ascendente, a concorrência é a regra, independente do regime de casamento, certo? O que pode ter a mais quando trata-se de ascendente e cônjuge sobrevivente? O que pode ter a mais é a meação e a concorrência, correto? Mas a concorrência vai ter. Então, no exemplo aqui que eu coloquei, ó, em concorrência com os pais do falecido, o viúvo fica com 1/3, a mãe do decujus fica com 1/3 e o pai do decujus fica com 1/3. Por que não tem meação aqui? Porque a gente está falando de um regime de bens que não gera meação. Por exemplo, a comunhão, a separação obrigatória de bens, né? Que não gera a meação. E daí, em outra hipótese, que é o B aqui, que fiz um quadro comparativo para vocês, se for concorrência só com o pai, só com a mãe, só com o avô ou só com o bisavô, ou seja, só com um ascendente, seja ele qual for, se for um ascendente somente, né? O viúvo fica com metade e o pai, ou a mãe, ou o avô fica com a outra metade, porque eles são concorrentes. Lembrando que nesse exemplo que nós colocamos aqui embaixo, né, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, nós não temos a meação por causa do regime de bens, correto? Se fosse outro regime de bens, nós teríamos a meação e ainda assim a concorrência com relação à herança. Mas, como nesse tipo de regime, por exemplo, separação obrigatória de bens, nós não temos a meação, nós vamos ter somente a concorrência do ascendente com o cônjuge, né? Com o cônjuge superstite. Se tem pai e mãe vivos, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o viúvo. Se só tem um pai vivo, ou só a mãe viva, ou só o avô vivo, metade para esse ascendente e metade para o viúvo. Agora, olha aqui ó, a sequência dos nossos artigos. Artigo 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade dessa se houver só um ascendente, ou se for aquele, ou se maior for aquele grau. Então, olha aqui como é que a gente está trabalhando o artigo. Concorrendo com o ascendente de primeiro grau, o cônjuge fica com quanto? Com 1/3 da herança, correto? Né? Tá concorrendo com o pai e com a mãe, o cônjuge fica com 1/3 da herança. Agora, ele vai ficar com quanto? Com metade da herança se ele estiver concorrendo com somente um ascendente, ou seja, só com o pai, só com a mãe, ou, enfim, só com o avô, né? Ou se maior for aquele grau, né? Então, no caso, o avô aqui também, só tem um avô. Só tem um avô e só tem o cônjuge, né? Sobrevivente o avô. No caso, metade para cada um. Agora, se tiver mais de um ascendente, né? Que é o que a gente começou falando aqui no artigo 1837, concorrendo com o ascendente de primeiro grau, ao cônjuge fica 1/3 da herança, correto? Agora, o artigo 1838, para nós finalizarmos essa parte aqui do vídeo. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Então, o artigo 1838, na verdade, ele está repetindo o artigo 1829, inciso 3, que fala o seguinte: se você não tem descendente, você não tem ascendente, toda a herança vai para quem? Vai pro cônjuge, não havendo concorrência do cônjuge com os colaterais, correto? Então, em falta de descendentes e de ascendentes, não há concorrência, porque toda a herança vai para o cônjuge sobrevivente.
Então, pessoal, aqui nós finalizamos o primeiro vídeo dessa semana. Em breve eu faço a gravação do próximo e nos vemos logo mais no próximo vídeo. Um abraço!